do Senhor, eu achei que eu começava uma grande maldição. Porque eles se trancavam no quarto com música mais duvidosa, queriam chegar tarde da noite, e aí eu fui buscar a oração, quando eles estiveram na adolescência. E comecei um grupo lá na minha casa. Fui nos vizinhos, passei um pequeno cartãozinho e falei assim para as minhas vizinhas: vocês gostariam de rezar? Eu usei a palavra rezar, porque os meus vizinhos só entenderiam esta palavra. Pelos seus filhos na minha casa. E lá na primeira reunião eu tive 12 mulheres, mulheres que talvez nunca entrariam numa igreja evangélica, mas que vão à nossa casa, porque a gente faz um pãozinho de queijo, faz um café, e a nossa casa é solo santo, entrou, não vai voltar igual. E a minha função não é convertê-las, o Espírito Santo faz isso, né? E eu convidei essas mulheres, 12 mulheres estiveram lá. Depois de um ano, eu tinha mais de 100 mulheres na minha sala. Mulheres batistas, metodistas, presbiterianas, mulheres que sabiam que não sabiam educar filhos e que precisavam do poder e da graça de Deus na vida deles. Irmãos, neste versículo diz o seguinte, que quando a nação de Israel estava numa crise terrível, ameaçada de ir para o cativeiro, Deus procurou um homem e não achou ninguém. E o povo foi para o cativeiro. Noutras feitas, quando o povo já estava no cativeiro, no Egito, debaixo de opressão, o povo clamou e diz a Bíblia que Deus viu e ouviu e libertou o seu povo. Já noutro lugar, Deus irado disse ao povo, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou acabar com esta nação e vou fazer uma nova nação por seu intermédio. Mas Moisés, como era um reparador de brechas, ele falou assim para o Senhor: Senhor, não faça isso, ou então risca meu nome do livro que escreveste. E Deus poupou uma nação por causa de a oração de um homem. E hoje eu posso dizer que a nossa redenção, a nossa salvação, é por causa da intercessão de Jesus Cristo. É o ministério que Ele exerce no céu. Jesus vivendo para interceder por mim e por você. Ninguém pode nos condenar. E o Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você está com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. É o ministério da intercessão. E aí eu gostaria de estar falando hoje, Deus procura mães, pais, mulheres e homens que estejam orando pelos seus filhos. Se você tem um papelzinho aí e quiser anotar, nosso primeiro ponto, Deus está procurando mães, pais, jovens que tenham tempo para orar pelos seus filhos, pela sua família, pela juventude de Pindamonhangaba e pela cidade de Pindamonhangaba. Deus está procurando hoje aqui neste auditório homens e mulheres que tenham tempo para orar pelos seus filhos. E nós vivemos tempo de agenda lotada, não é mesmo? Nós vamos dormir muito tarde e acordamos muito cedo. Eu me aposentei há 5 anos atrás e falei para o meu marido que agora eu ia ter todo o tempo do mundo para orar. E eu ainda moro numa cidade ainda que eu vou dormir depois da meia-noite e acordo muito cedo. Deus está procurando hoje mães, pais, jovens, mulheres e homens que tenham tempo para orar pelos seus filhos. A Bíblia fala de um homem muito rico. Vamos ver quem sabe quem ele é. Que ele tinha muitas propriedades, ele era muito ocupado, muitos empregados. Quem era o nome dele? Ele tinha 10 filhos, Jó. Mas Jó era aquele homem que tinha uma prioridade, orar pelos seus 10 filhos, nome por nome, de madrugada. Ele orava pelos seus 10 filhos. Susana Wesley, ela tinha 19 filhos. E os seus filhos não ousavam bater na porta do quarto da sua mãe, porque sabiam que esta mamãe estava orando por eles.
A minha mãe já faleceu há mais de 10 anos. E eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu ia à escola normal. Quem sabe o que é a escola normal aqui? Magistério, né? E eu tinha que usar farda, aquela roupa especial do Colégio de Estado, mas nós morávamos no bairro da Aclimação, em São Paulo, e tínhamos um banheiro só em casa. Eu dormia com os meus irmãos, então eu pegava meu uniforme do colégio e atravessava um corredorzinho assim para me trocar no banheiro. 5h30 da manhã eu estava olhando, indo me trocar, e eu olhava para o quarto da minha mãe. A minha mãe estava ajoelhada do lado da cama, com o abajur aceso, de joelhos, intercedendo por mim. E a minha mãe já morreu há mais de 10 anos, e eu posso dizer para vocês, minhas amigas, minhas irmãs e meus irmãos, que a herança que a minha mãe me deixou não foi a oportunidade de estudar em bons colégios, não foi a oportunidade de aprender uma língua estrangeira ou casar com um homem cristão. A herança que a minha mãe me deixou foram as suas orações. O pastor Marcelo costuma dizer que atrás de caixão não vai caminhão de mudança. A casa vai ficar, o negócio rendável vai ficar, o marido que você conseguiu para sua filha vai ficar, a educação maravilhosa que você deixou para os seus filhos vai ficar, mas as suas orações vão ter valor na eternidade. Pais de joelhos, filhos em pé. Eu tenho lá na minha casa um tapetinho de oração e eu trouxe ele para vocês verem. É um tapetinho de oração. Deste tapete não emana nenhum poder deste tapete. Ele apenas me lembra que eu tenho que orar pelos meus filhos. Às 7 horas da manhã ele está lá do lado da minha cama no meu quarto. A minha ajudante pede dinheiro para a feira. Eu entro no meu quarto, eu olho para o tapete olha para mim e eu penso assim, ainda não orei pelos meus filhos. Quando é 10 horas, toco o telefone, eu entro do quarto, o tapete está lá, ele olha para ele, eu olho para mim e eu penso, ainda não orei. Às 11 horas eu entro para usar o computador e eu tenho que cair de joelhos. Porque às 11 horas meus filhos já estão na universidade. O traficante já está na esquina tentando tragar os meus filhos no barzinho. O professor já está ensinando tudo que a Bíblia não diz. E eu ainda não orei pelos meus filhos. Queridas irmãs, queridos irmãos, a oração tem que ser prioridade na vida de uma mulher, na vida de um homem. Prioridade na vida de uma mãe. O meu irmão, que é pastor, foi à Coreia há muitos anos atrás, e lá o povo ora. No inverno, chega a 20 graus negativos, mulheres de até 80 anos enterram seus joelhos na neve para ir à igreja orar de madrugada. Nenhuma igreja pode ser organizada se não tem uma reunião de oração de madrugada. Nenhum seminarista pode se tornar pastor se pelo menos não tiver uma vida de oração de 2 horas de madrugada. Quem tem qualquer cargo na igreja deve ter pelo menos 3 horas de oração por dia. As igrejas em Seul têm 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 membros. Qual é o segredo do crescimento das igrejas na Coreia? Qual é o segredo, gente? Vida de oração. E eu quero desafiar hoje você, homem ou mulher, jovem, a ser um cristão de oração. Queridos, não é fácil orar. Não é fácil. A carne não gosta de orar. Mas eu quero incentivar você a agendar a sua vida de oração. Eu quero mostrar mais uma foto passando aí em cima. Essas são mães, mulheres que oram, vão aos congressos. Nós temos congressos no Brasil todo. Esse é em Florianópolis. Daqui uma semana, no Vale da Bênção,
Você que é coordenadora de Débora, você está convidada a estar lá com o pastor Marcelo e nós vamos estar passando 3 dias em oração. Deus está procurando mães, pais, jovens que não desistam de orar pelos seus filhos. Começar